Era meu aniversário, e mesmo assim, ninguém ligou. Nem mensagem no grupo da família, nem um parabéns seco, nem um áudio de 5 segundos. Eu acordei com essa frase na cabeça. Sabe aquele silêncio de domingo de manhã que deveria ser paz, mas no fundo parece um aviso? Pois é, eu levantei às 7h, como faço há 30 anos. O corpo da gente acostuma, né? Mesmo quando a alma quer ficar na cama. Minhas pernas estavam pesadas, aquela dorzinha fina na panturrilha de quem trabalhou a semana toda em pé. Sou paisagista, vivo com a mão na terra. Mas levantei. Fui para a cozinha. A casa estava muda. Preparei a mesa de café da manhã. Não qualquer café, aquele de hotel, sabe? Comprei mamão papaya, queijo Minas fresquinho que o Renato adora, fiz o bolo de fubá cremoso que o Lucas pedia quando era criança. Coloquei os pratos, os talheres de domingo e esperei. Enquanto o café passava, o cheiro invadia a sala e eu senti um aperto no peito. Não era tristeza, era uma pressão física mesmo, aqui no externo. Uma intuição ruim. Gente! Chamei na escada. Nada. Olhei para o relógio. 8h30. Estranho. O Renato nunca dorme até tarde. Ele tem aquele problema de coluna, não aguenta ficar muito tempo deitado. O Lucas, meu filho de 26 anos, vive grudado no celular, mas sempre desce para afilar a boia antes de sair com a namorada. Voltei para a cozinha. O café esfriando na xícara. Sentei sozinha na ponta da mesa. Peguei minha xícara favorita, uma de porcelana azul com borda dourada. Comprei com meu primeiro pagamento grande, há 20 anos. Eu passava o dedo na borda dela, tentando me acalmar. Pensei. Eles devem ter saído para comprar meu presente. É uma surpresa. Daqui a pouco eles entram gritando, surpresa! E eu vou me sentir boba por estar chateada. Que idiotice a minha. A gente cria desculpas para quem a gente ama, né? É um vício. A gente se convence de que estão ocupados, cansados, distraídos, mas no fundo, a verdade é uma só. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Levantei e fui até a garagem, só para confirmar que o carro não estava lá e validar minha teoria da compra do presente. Abri a porta que dá para a lavanderia e... vazio. O SUV do Renato não estava. Eram 9h da manhã de um domingo e meu marido e meu filho tinham saído sem me avisar no dia do meu aniversário de 52 anos. Voltei para a sala, sentindo meu estômago embrulhar de fome e nervosismo. Foi quando eu ouvi. Vst. Vst. Um zumbido abafado. Vinha do sofá da sala, debaixo de uma almofada amassada. Fui até lá. Era o celular do Lucas. Meu filho esqueceu o celular em casa? Isso é impossível. Ele dorme com aquilo, vai para o banheiro com aquilo. Peguei o aparelho. A tela acendeu com uma notificação. Depois outra. Depois mais uma. Não era WhatsApp. Não era Instagram. Eram notificações do aplicativo do banco. Do Timeu e Banco. Meu coração falhou uma batida. Por que o celular do meu filho estava recebendo alertas da conta da empresa que eu fundei? Tentei desbloquear. Senha numérica. Tentei a data de nascimento dele. Erro. Tentei 1234. Erro. Respirei fundo, com a mão tremendo, e digitei a minha data de nascimento. Clique. Desbloqueou. A ironia daquilo me deu um gosto amargo na boca. Ele usa meu aniversário como senha, mas esqueceu dele na vida real. Entrei nas notificações. O aplicativo estava aberto em segundo plano. Meus olhos correram para o saldo da Conta Investimento Família, aquela que eu e o Renato juntamos por 20 anos para nossa aposentadoria tranquila. Eu li o número. Pisquei. Limpei a tela com a manga da blusa, achando que era sujeira. Li de novo. Saldo disponível, 0 reais. Eu encarei aquele 0 na tela do celular e minha primeira reação não foi gritar. Foi rir. Um riso nervoso, seco, que arranhou minha garganta. A mente da gente, quando confrontada com o desastre, tenta proteger o coração a todo custo. Eu pensei, o sistema caiu, é domingo, banco sempre faz manutenção domingo de manhã.
O Lucas deve ter mexido em alguma configuração errada. Mas minhas mãos não concordavam com a minha lógica. Elas suavam frio. Tive que soltar o celular na mesa de vidro porque ele escorregava dos meus dedos. Senti uma tontura rápida e precisei me apoiar na cadeira. Minha pressão, que é sempre 12/8, devia ter ido para o pé. Fui até a pia e enchi um copo com água da torneira mesmo. Nem esperei filtrar e bebi de um gole só. A água desceu gelada, mas não apagou o incêndio no meu estômago. Calma, Marta. Respira, falei em voz alta. O som da minha própria voz na cozinha vazia me deu pena. Foi quando meu próprio celular, que estava no bolso do meu avental, vibrou. Uma notificação do cartão de crédito. Cartão Black, titularidade minha, adicional do Renato. O coração deu um salto. Ah, meu Deus, eles estão comprando o presente agora. Eu aqui pensando bobagem de dinheiro sumido e eles passando o cartão para mim. Peguei o aparelho com aquela esperança boba, quase infantil, de quem quer ser desmentida. Deslizei o dedo na tela. Compra aprovada. Confeitaria Imperial. Valor: R$ 480. Senti um alívio tão grande que meus ombros relaxaram na hora. R$ 480 num bolo. Ninguém gasta isso num bolo se não for para uma comemoração especial. A Confeitaria Imperial faz aqueles bolos de andares com massa folhada e frutas vermelhas que eu amo. Um sorriso triste brotou no meu rosto. Eles não esqueceram. Só são desorganizados. Vão chegar com o bolo, vão rir da minha cara de sono e o dinheiro zerado deve ser só uma transferência para outra conta de rendimento melhor que o Renato inventou. Cliquei nos detalhes da compra para ver o horário. Foi agora, há 2 minutos. Mas tinha um detalhe. O aplicativo do cartão mostrava o status. Pedido via delivery. Entregar em... O endereço não era a nossa casa. Lio Logradouro. Avenida dos IPs, 404, Sala 12. Edifício Business Tower. Franzi a testa. O Lucas tinha me dito semana passada que alugou uma sala num coworking novo para a startup dele. Eu nunca tinha ido lá. Ele nunca me convidou. Mas aquele endereço... Avenida dos IPs, 404. Eu conhecia aquele número. Corri para o escritório do Renato, que fica no térreo. A bagunça dele de sempre. Papéis, notas fiscais de gasolina, xícaras de café com resto seco no fundo. Comecei a revirar a mesa, buscando uma confirmação. Minha memória de paisagista é visual. Eu guardo plantas e endereços. Debaixo de uma pilha de revistas de carro, achei. Uma pasta azul, velha, com um logotipo verde que eu detestava. Green Life Paisagismo. Era a minha maior concorrente. A empresa que tentou comprar a minha carteira de clientes ano passado por um valor ridículo, e eu disse não na cara deles. Abri a pasta, o cartão de visita grampeado na primeira folha. Green Life Paisagismo, Avenida dos IPs, 404. O mundo parou. O bolo de R$ 480 não estava vindo para casa. O bolo estava indo para a sede da minha concorrência, e meu marido e meu filho estavam lá, no domingo de manhã, no meu aniversário. Eu olhei para o relógio na parede. 09h15. Eu não queria acreditar. A verdade é como água fria. Ela acorda, mas dói. Eu precisava ver. Eu precisava ter certeza antes de cometer uma loucura. Não troquei de roupa. Continuei com a calça de linho bege e a blusa branca que usei para o café. Peguei a chave do meu carro, o único que restou na garagem, e minha bolsa. Quando fui fechar a porta de casa, vi o escritório do Renato de novo. A tela do computador dele estava em stand-by. Mexi no mouse. Não tinha senha. Na área de trabalho, um arquivo de Excel aberto chamado Projeção Pós-Venda. Não abri. Não precisava. O título já era um soco no estômago. Tranquei a porta da casa com 2 voltas. Minha mão já não tremia mais. Agora ela estava firme. Firme de raiva. Estacionei o carro numa vaga de idoso na frente do prédio. Eu não tenho idade para isso, nem o cartão. Mas quem ia me multar num domingo de manhã numa avenida deserta?
Desliguei o motor. O silêncio do carro foi substituído pelo barulho distante de um ônibus freando na esquina. Minhas pernas estavam pesadas. Parecia que eu calçava botas de chumbo. Saí do carro. O sol já estava alto e o calor do asfalto subiu pelas minhas canelas, mas eu sentia um frio interno que não passava. O prédio da Green Life era um daqueles aquários modernos. Tudo vidro, tudo exposto, pé direito duplo no térreo. Eles gostam de mostrar poder. Caminhei pela lateral, aproveitando o paisagismo que eles tinham na entrada. Ironicamente, me escondi atrás de uma ravenala, aquela árvore do viajante que parece um leque gigante. Eu mesma plantei centenas dessas em jardins de clientes. Agora, era ela que me protegia de ser vista. Espreitei por entre as folhas largas. Lá dentro, o ar-condicionado devia estar no máximo, porque todos usavam blazers. E lá estavam eles. A minha família. Renato estava em pé, com uma taça de champanhe na mão. Ele ria. Não aquele sorriso contido que ele dá quando eu conto uma piada no jantar. Era uma gargalhada solta, de boca aberta, jogando a cabeça para trás. Ele parecia livre. Aquilo doeu mais que um tapa. Fazia anos que eu não via meu marido tão leve. Ao lado dele, o Lucas. Meu menino. Ele estava arrumado, camisa social azul clara, cabelo penteado com gel. Ele abraçava a Bia, minha nora. A Bia, que vive reclamando de falta de dinheiro para fazer a unha, estava segurando uma taça de cristal que parecia custar o meu salário da semana. Eles não pareciam preocupados com o meu aniversário. Eles não pareciam preocupados com nada. Havia uma quarta pessoa na sala. Um homem de terno cinza, costas largas. Quando ele virou de perfil para pegar um salgadinho, eu reconheci o nariz aquilino. Dr. Hélio. O advogado da nossa família há 10 anos. O homem que fez meu testamento. O homem que almoçou na minha casa no Natal passado. Ele apertou a mão do Lucas com força, entregando uma pasta azul grossa. Eu encostei a testa no vidro frio. A respiração embaçou um pedacinho da vitrine. Ninguém trai a gente sozinho. Sempre precisa de alguém para segurar a porta. No centro da mesa de reunião reinava o bolo. A caixa da confeitaria imperial estava aberta. Era lindo. Cobertura de chantininho branco com detalhes em ouro comestível. Exatamente o bolo que eu pediria. Meus olhos encheram d'água. Por um segundo maldito de ingenuidade, eu pensei: eles estão fechando um negócio para me fazer uma surpresa. Vão sair daí e vir para casa. Mas eu precisava ler. Peguei meu celular. A mão suava tanto que quase deixei cair. Abri a câmera. Dei o zoom máximo. A imagem ficou granulada na tela, balançando conforme minha pulsação acelerada. Foquei no topo do bolo. A placa de chocolate. O celular tentou estabilizar a imagem. As letras douradas apareceram. Eu li. Baixei o celular. Li de novo na tela congelada da foto que tirei. Não tinha "Parabéns, Marta". Não tinha "Feliz 52 anos". Não tinha "Te amamos, mãe". O que estava escrito ali decretou o fim da minha vida como eu conhecia. O Lucas não estava comemorando o meu aniversário. Eles estavam comemorando a minha morte em vida. A placa dizia, em letras garrafais: "Parabéns, novo CEO". E logo abaixo, em letra cursiva menor e elegante: "Venda concluída". Eu voltei para o carro, mas não liguei o motor de imediato. Fiquei ali, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A imagem do bolo queimava na minha retina. A primeira pergunta que o cérebro faz nessas horas não é por quê, é como. Como eles venderam a minha empresa? Eu sou a sócia majoritária. Eu tenho 60% das cotas. Ninguém assina nada sem mim, a não ser que um flash de memória me atingiu como um soco, 6 meses atrás. Eu estava com aquela virose forte, de cama. O Renato chegou com uma pilha de papéis. "Amor,
Lembra que a gente precisa vender aquele Honda Civic velho do seu pai? O despachante precisa de uma procuração. Assina aqui para eu resolver, para você não ter que ir no cartório doente desse jeito. Eu assinei. Eu nem li os poderes da procuração. Eu assinei porque ele me trouxe um chá de camomila junto. A gente assina papel pro marido sem ler porque confia. E hoje eu aprendi. Isso não é amor, é negligência. Liguei o carro e arranquei. Dirigi no piloto automático. Sabe quando você faz o caminho de casa e nem vê as ruas passando? Eu só sentia um gosto amargo na boca, gosto de Billy. Cheguei em casa cantando pneu. A casa estava do mesmo jeito, silenciosa, bonita, uma mentira de tijolos. Subi a escada correndo, quase tropecei no tapete. Entrei no nosso quarto. Abri o guarda-roupa, afastei os edredons pesados que a gente só usa em julho e revelei o cofre digital embutido na parede. Digitei a senha. 25, 9 e 8. A data do nosso casamento. Que piada. A porta de aço abriu com uma bip suave. Lá dentro, as pastas de sempre. Escrituras, passaportes, joias da minha avó. Puxei a pasta amarela rotulada Veículos. Vazia. Puxei a pasta Jurídico. Revirei folha por folha. Contratos antigos, certidões de nascimento. Mas a via original daquela procuração não estava lá. Eles pegaram. Eles usaram uma procuração de venda de veículo, que provavelmente tinha uma cláusula de amplos poderes escondida nas letras miúdas, ou falsificaram a finalidade. Sentei na cama, derrotada. O cheiro do perfume do Renato ainda estava no travesseiro. Aquele cheiro amadeirado que eu amava agora me dava nojo. Desci para o escritório dele de novo. Eu precisava de uma prova do dinheiro. Se venderam, receberam. O lixo. Renato é desorganizado. Ele tem a mania de imprimir e-mails importantes para ler no papel e depois amassar. A lixeira de Vime, que eu comprei numa feira de artesanato em Embu das Artes, estava cheia. Virei o conteúdo no chão. Bolinhas de papel, notas de posto de gasolina, chiclete mascado. Desamassei uma folha que estava no fundo, manchada de café. Era um print de e-mail, do banco. Assunto: TED recebida, sinal de negócio. Valor: R$300 mil. R$300 mil. Já estava na conta deles, era o sinal. O resto viria depois. Eles venderam o trabalho da minha vida inteira a preço de banana para cobrir algum rombo urgente. Nesse momento, meu celular vibrou no bolso. Quase deixei cair. Mensagem do Renato no WhatsApp. Amor, desculpa o sumiço. Surgiu uma reunião chata de emergência no condomínio aqui de um cliente. O síndico ficou maluco. Vamos chegar tarde. O Lucas está comigo me ajudando. Beijos. Te amo. Eu olhei para aquela mensagem. Te amo. Ele mentia com emoji de coração. Meus dedos pairaram sobre o teclado. A vontade era escrever. Eu sei de tudo, seu canalha. Eu queria explodir. Eu queria quebrar a casa. Mas eu olhei para o comprovante de R$300 mil na minha mão. O dinheiro estava na conta conjunta, a conta que eu também tinha acesso. Apaguei o xingamento, respirei fundo, engoli o choro e a raiva e digitei com a frieza de um cirurgião. Sem problemas, querido. Imagina, domingo é assim mesmo. Vou fazer um jantar especial para quando vocês chegarem. Eu não sei cozinhar com ódio. Dizem que a comida desanda, que o bolo sola. Então, eu não fui para o fogão. Fui para a cadeira ergonômica do escritório. Sentei. A casa estava tão quieta que eu ouvia o barulho da geladeira no outro cômodo. Minhas mãos, que antes tremiam, agora estavam geladas e precisas. Parecia que eu estava operando um paciente. Liguei o computador. A tela acendeu com o brilho forte, machucando meus olhos acostumados com a penumbra. Acessei o site do banco. O Renato cometeu o erro clássico dos homens arrogantes. Ele subestima a esposa. A conta conjunta, onde caiu o dinheiro, exige dupla autenticação para grandes valores. A menos que você tenha o token físico master. Aquele aparelhinho azul velho, que parece um chaveiro de carro popular.
E onde o Renato deixa esse token? Na gaveta de meias, para não perder. Eu fui lá, peguei o token no meio das meias de raquete que ele usa para fingir que joga tênis e voltei para o computador. Digitei a senha. Entrei. Lá estava. O saldo brilhava em verde neon. Atar R$302.450. Dinheiro não aceita desaforo e traição não aceita desconto. Cliquei em transferências. Se eu fizesse uma TED, só cairia na segunda-feira. Eles poderiam cancelar. Se eu fizesse um Pix, o limite diário travaria. Então eu fiz o que uma paisagista faz quando precisa podar uma árvore doente. Cortei pela raiz, internamente. Transferi tudo para uma aplicação de renda fixa, em meu nome exclusivo, dentro do mesmo banco, mas num fundo que tem carência de resgate de depósitos 30. O dinheiro sai da conta corrente agora, entra no fundo, e ninguém, nem eu, nem eles, pode sacar pelos próximos 30 dias. Fica bloqueado. Digitei o valor, R$300 mil. O site pediu o código do token. Apertei o botãozinho azul. Os números apareceram no visor de cristal líquido. Digitei. Enter. A ampulheta girou na tela por 3 segundos eternos. Parecia que a internet sabia que eu estava cometendo um ato de guerra. Transação concluída com sucesso. O saldo da conta conjunta caiu para R$2.450. Eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Encostei as costas na cadeira e senti uma lágrima quente escorrer pelo nariz. Não era de tristeza. Era de alívio, misturado com pânico. Eu tinha acabado de roubar minha própria família, ou salvar o que restava dela. Mas eu não parei. A adrenalina é uma droga poderosa. Abri outra aba. Site do Cartório de Registro de Imóveis Online, ONR. Eu tenho o certificado digital da empresa instalado na máquina. Busquei a matrícula da sede da minha empresa, o imóvel que eles venderam. Cliquei em solicitação de averbação premonitória. É um recurso jurídico que avisa a qualquer comprador que aquele imóvel está em litígio, travando qualquer venda oficial. Anexei a foto do bolo e do e-mail do banco como indícios de fraude. Clique. Protocolado. Agora, ninguém passa da escritura. Fechei o notebook. O som dele travando foi como o barulho de uma guilhotina. Levantei, senti minhas pernas formigarem. A rotina da casa continuava. O relógio de pêndulo na sala bateu 10h30. O sol lá fora estava lindo, um dia perfeito de domingo que eu estava passando destruindo a vida financeira do meu marido. Fui até a cozinha para guardar o token. Foi quando o telefone fixo tocou. Ninguém liga no fixo hoje em dia. Só cobrança ou... O visor mostrava Banco Private, gerente. Gelei. O gerente viu a movimentação atípica de domingo. Se ele ligar para o celular do Renato para confirmar, acabou meu plano. O Renato cancela a operação por voz. Eu tinha que atender. Alô? Dona Marta? Aqui é o Roberto, do banco. Desculpe incomodar no domingo, mas detectamos uma aplicação de alto valor saindo da conjunta agora. Está tudo bem? O senhor Renato está ciente? Olhei para a janela. Vi meu reflexo no vidro. Eu parecia 10 anos mais velha. Oi, Roberto. Claro que está. Soltei uma risada leve, aquela que eu uso em coquetéis. É uma surpresa de aniversário que estamos organizando, uma realocação de investimentos para a aposentadoria dele. Sabe como o homem é, né? Se deixar na conta corrente, ele gasta com carro velho. Pode liberar. Ah, entendi. Ele riu aliviado. Perfeito, dona Marta. Parabéns pela iniciativa. Bom domingo. Desliguei. Minhas mãos suavam tanto que deixaram a marca no telefone sem fio. Eles não tinham mais o dinheiro e não tinham mais o imóvel, mas agora o relógio jogava contra mim. Eram 11 horas. Eles chegariam a qualquer momento para o teatro do Bom Marido e Bom Filho. Eu precisava fazer a mala, mas antes... Eu precisava deixar o recado. As horas seguintes passaram num borrão. Sabe quando você está num velório e o tempo fica elástico? Parece que não passa nunca, mas de repente já é noite.
Pois é. Eu estava velando meu casamento, minha família e minha empresa, tudo ao mesmo tempo. Eram quase 18 horas. A luz do sol já estava ficando alaranjada. Eles iam chegar a qualquer momento para encenar a peça do Desculpa a demora. Eu precisava sair, mas não ia sair fugida como uma criminosa. Eu ia sair como quem despeja o inquilino ruim. Subi para o quarto e peguei minha mala de viagem pequena. Não coloquei muita coisa. 2 calças jeans, camisas de linho, minha nécessaire com os remédios de pressão e o hidratante que eu não vivo sem. A gente pensa que precisa de muito para viver, mas na hora do aperto, você descobre que sua vida cabe numa mala de 10 quilos. Abri a gaveta de joias. O anel de brilhantes que o Renato me deu nos 25 anos de casados? Ficou. Brilho comprado com mentira não ilumina nada. Mas peguei a caixinha de veludo azul velha, caindo aos pedaços. Dentro, o colar de pérolas da minha avó e o broche de ouro que minha mãe me deixou. Isso é herança de sangue, não de contrato. Isso eles não tocam. Fechei a mala. O zíper fez aquele barulho zzz que soou como um rasgo no silêncio da casa. Desci para a cozinha. Olhei para o bloquinho de notas adesivas amarelo que eu tinha pegado antes. Amassei. Um post-it é descartável. O que eu tinha para dizer precisava ter peso. Fui até a escrivaninha do corredor e peguei uma folha do papel de carta timbrado que mandamos fazer anos atrás. No topo, em relevo seco, Família Sampaio. A ironia daquilo quase me fez rir de novo. Coloquei o papel na bancada de granito da cozinha. Precisava de uma caneta à altura. Peguei a caneta tinteiro preta, pesada, com detalhes em prata, que dei de presente para o Renato no Natal passado. Ele nunca usou. Disse que sujava a mão. Tirei a tampa. A ponta de metal brilhou. Minha mão pairou sobre o papel. Eu não queria escrever um textão. Textão é para quem quer discutir relação. Eu não queria discutir. Eu queria informar o óbito. Respirei fundo, sentindo o cheiro de café velho que ainda estava no ar desde a manhã, e escrevi. Letra cursiva, firme, de quem aprendeu caligrafia em escola de freira. 6 palavras. Apenas 6 palavras para implodir o mundo deles. Recuperei tudo. A polícia está vindo. Li, reli. Não era blefe. Bom, a parte da polícia talvez fosse um exagero calculado para causar pânico imediato, mas eles não pagaram para ver. Dobrei o papel uma vez só. Caminhei até a geladeira. Aquela side-by-side enorme de inox que o Lucas vivia abrindo para procurar besteira. Abri. A prateleira do meio estava vazia, esperando o bolo de aniversário que nunca veio. Coloquei o bilhete lá dentro, em pé, apoiado numa garrafa de água com gás. Fechei a porta. A geladeira sugou o ar e vedou o segredo lá dentro. A gente demora anos para construir um lar, mas leva só 10 minutos para desmontar uma casa. Antes de pegar minha mala na porta, fiz a última coisa. Fui até o quadro de chaves no hall de entrada. Peguei as chaves reservas do carro do Renato e da moto do Lucas. Coloquei na minha bolsa. Se eles quisessem vir atrás de mim ou fugir do agiota, teriam que ir a pé ou chamar um Uber. Apertei a alça da mala. Minhas articulações dos dedos doíam de tanta tensão. Eu queria chorar, queria gritar, queria que tudo fosse um pesadelo e eu acordasse com o Renato me trazendo café na cama. Mas a dor no peito era real demais. Foi quando ouvi o barulho inconfundível do motor do portão eletrônico lá fora. Eles chegaram. Eu apaguei a luz da cozinha e saí pela porta dos fundos de serviço, rezando para que o trinco não fizesse barulho. Eu não tive coragem de ir longe. Estacionei o carro 2 ruas para baixo, numa sombra de árvore onde a luz do poste não batia. O motor desligado, o vidro fechado. Eu estava suando frio, aquela sensação de febre interna, mas minhas mãos estavam geladas como pedra. Peguei o celular. Abri o aplicativo das câmeras de segurança da casa. Eu instalei aquilo ano passado por causa da onda de assaltos no bairro. A imagem carregou em preto e branco na tela pequena. A sala de estar.
O portão da frente bateu. A porta da sala abriu. Entraram os dois, Renato e Lucas. Eles não entraram com cara de culpados. Entraram rindo. O Renato deu um tapinha nas costas do Lucas, aquele gesto de cumplicidade masculina de missão cumprida. Mas no segundo que pisaram no tapete da sala, a postura mudou. Foi instantâneo. Como atores entrando no palco. Renato curvou os ombros, fingindo cansaço. Lucas guardou o sorriso e fez uma cara de tédio. "Marta? Amor!" Renato gritou. A voz dele saiu picotada no áudio da câmera, mas eu conhecia o tom. Era o tom de: "Já cheguei, para de reclamar." Eles colocaram uma sacola branca de plástico em cima da mesa de centro. Eu dei zoom na imagem. Não era a caixa elegante da confeitaria imperial. Era uma sacola de supermercado, daquelas que rasgam fácil. O Renato tirou de dentro uma embalagem de plástico transparente, daquelas barulhentas. Dentro, uma tortinha de morango com aquela geleia vermelha brilhante artificial que parece cola. A etiqueta laranja de preço estava virada para a câmera. $14,92. Senti um gosto de bile na boca. Eles comeram o bolo de R$ 480 com os advogados. Para mim, a esposa e mãe que sustentou a casa por décadas trouxeram a sobra da padaria do posto de gasolina. "Cadê ela?" Lucas perguntou, se jogando no sofá e colocando os pés, com sapato e tudo, no estofado claro. "Deve estar no quarto, fazendo drama. Você conhece sua mãe." Daqui a pouco ela desce com cara de choro, a gente canta parabéns com essa torta, eu dou um beijo nela e fica tudo certo. Renato disse isso enquanto afrouxava a gravata. Drama. Ele chamou minha dor de drama. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, quente, solitária. Eu limpei com raiva. A gente aceita migalha por tanto tempo que, quando vê o banquete que eles dão para os outros, a gente não sente fome, sente nojo. Foi aí que o Lucas pegou o celular dele. "Pai, o Wi-Fi caiu." "A TV não tá conectando. Queria ver o jogo." "Deve ser oscilação da operadora. Domingo é uma merda." Renato respondeu sem dar importância. Não era oscilação. Eu tinha mudado a senha do roteador pelo app administrativo 5 minutos antes de sair. A nova senha era Vendade Fraude. Pena que eles não iam descobrir isso agora. O Lucas bufou, irritado. Sem internet, ele não sabia o que fazer com as mãos. "Vou pegar uma cerveja pra gente brindar o negócio." Aquele sinal de 300 mil salvou minha pele com o agiota, pai. Sério. O cara tava me ameaçando. Eu congelei no carro. Agiota. Ameaçando. A vizinha Sônia tinha razão. O buraco era mais fundo. Meu filho não era só um mau empresário. Ele estava envolvido com gente perigosa. Meu coração de mãe apertou, uma pontada aguda. Eu queria correr lá e proteger meu menino? Queria. Mas aí lembrei do bolo, do novo CEO, da traição. Quem protege traidor acaba traído de novo. Na tela do celular, vi o Lucas levantar do sofá. Ele caminhou em direção à cozinha. Passou pela mesa de jantar vazia. Entrou no campo de visão da câmera da cozinha. Ele parou na frente da geladeira. A mão dele foi para o puxador de inox. Meu coração disparou tanto que parecia que ia quebrar minhas costelas. Ele puxou a porta. A luz interna da geladeira acendeu, iluminando o rosto dele. Ele não viu cerveja. Ele viu o espaço vazio. E viu o papel branco, dobrado, apoiado na garrafa de água. Eu vi a cor sumir do rosto do meu filho pixel por pixel, naquela telinha de celular. Sabe quando a pressão baixa de repente e a pessoa fica verde, com aquele suor frio na testa? Foi isso. O Lucas leu o bilhete uma vez. Piscou. Leu de novo. A boca dele abriu, mas não saiu som nenhum. Ele ficou paralisado ali, com a porta da geladeira aberta. O motor da geladeira começou a fazer aquele pi, pi, pi irritante, avisando que a porta estava aberta há muito tempo. Aquele barulhinho doméstico que todo dia me irritava, agora soava como uma contagem regressiva de bomba. "Pai!" A voz dele saiu um fiapo.
Tive que aumentar o volume do celular no máximo para ouvir. Renato gritou lá da sala, com a boca cheia daquela torta barata. Traz logo a cerveja, moleque! Deixa de enrolar! Lucas não se mexeu. Ele virou devagar, parecendo um robô com defeito, segurando o papel como se ele queimasse a pele. Pai, vem ver isso. Agora. O tom de voz dele fez o Renato levantar do sofá na hora. Não era um chamado comum. O medo tem uma frequência específica que qualquer pai reconhece, mesmo num filho adulto e traidor. Renato entrou na cozinha resmungando, limpando farelo de massa podre na calça social. Lucas estendeu o papel trêmulo. Renato pegou. Ele ajeitou os óculos de leitura que vivem pendurados na gola da camisa. Ele leu as 6 palavras que eu deixei como sentença. Recuperei tudo. A polícia está vindo. Pelo vídeo, eu vi o exato momento em que o cérebro do meu marido processou a informação. Primeiro, a negação. Ele soltou uma risada nervosa. Que brincadeira é essa? Sua mãe tá ficando louca? Recuperei tudo? Mas aí a dúvida bateu. Ele largou o papel no balcão e enfiou a mão no bolso, sacando o celular com a velocidade de um cowboy. Ele abriu o aplicativo do banco. O mesmo que eu tinha esvaziado horas antes. Eu vi os dedos dele batendo na tela com força, errando a senha de nervoso. Droga, droga! Ele xingava. Quando finalmente entrou, ele parou. O silêncio na cozinha ficou absoluto. Só o pi-pi-pi da geladeira. Cadê o dinheiro, Lucas? Renato sussurrou. Cadê os 300 mil? Eu não sei, pai. Tava aí de manhã. Lucas começou a chorar. Um choro feio, de desespero, não de arrependimento. Ela pegou o token, pai. Ela tem a senha mestra. Renato correu para a gaveta de meias. Voltou segundos depois, segurando o token vazio. Ele jogou o aparelho na parede com tanta força que o plástico estilhaçou. Aquela desgraçada! Ele gritou. Meu coração doeu. Ouvir o homem com quem dividi a cama por 30 anos me chamar assim foi a confirmação final. Não tinha volta. Mas a justiça veio a galope. E a polícia, pai? Lucas perguntou, tremendo igual vara verde. Ela chamou a polícia? O agiota, pai. Se eu for preso, o agiota me acha lá dentro. Se eu não pagar amanhã, ele vem aqui. Foi nesse momento que aconteceu. Coincidência ou destino? Não sei. Longe na avenida principal do bairro, ouvi o som. Will, Will, Will. Uma sirene. Podia ser ambulância. Podia ser bombeiro. Mas para 2 homens culpados, com fraude nas costas e dívida de jogo, aquilo soou como a tropa de choque. Os 2 se entreolharam com um terror primitivo. Apaga a luz! Renato gritou. Apaga tudo! Eles correram batendo nas coisas, derrubando cadeira, num pânico de barata quando acende a luz. Ficaram no escuro, agachados atrás da ilha da cozinha. Eu assistia a tudo do meu carro, sentindo uma mistura agridoce de poder e pena. Eram patéticos. Mas o golpe final não fui eu quem dei. O celular do Renato tocou no bolso dele, iluminando o rosto suado no escuro da cozinha. Ele atendeu no viva voz, achando que era eu. Marta, pelo amor de Deus. Mas não era eu. Uma voz grossa, metálica e furiosa ecoou na cozinha silenciosa. Era o Dr. Hélio, o advogado cúmplice. Renato, seu imbecil! Acabei de receber uma notificação do cartório. O imóvel da empresa está bloqueado por suspeita de fraude. O comprador desistiu e está exigindo a devolução do sinal agora, ou vai processar a gente por estelionato. Você tem 10 minutos para devolver o dinheiro. Desliguei o aplicativo das câmeras. Ver o desespero deles era viciante, mas eu precisava sair daquela rua escura. Dirigi até o Grand Hotel, aquele na orla que eu só entrava para fazer paisagismo no jardim de inverno. Hoje, entrei como hóspede. Passei o cartão Black na recepção. A recepcionista olhou minha roupa amassada e meu rosto inchado, mas o chip do cartão aprovou a diária na suíte executiva sem perguntas. O dinheiro tem esse poder. Ele cala o julgamento dos outros.
Subi para o 15º andar. O quarto era gelado, cheirava a lavanda e impessoalidade. Exatamente o que eu precisava. Tirei os sapatos, pisei no carpete fofo e senti um alívio físico que subiu pela coluna. Fui até o frigobar. Peguei uma garrafinha de vinho tinto chileno, daqueles pequenos, e uma barra de chocolate. Sentei na poltrona de veludo virada para a janela. Foi aí que o celular começou a ter convulsões na mesa de cabeceira. Ele não tocava. Ele explodia. Olhei o visor. 57 chamadas perdidas. 14 áudios no WhatsApp. Peguei o aparelho. Minha mão não tremia mais. Agora eu senti uma curiosidade mórbida. Abri a conversa do Renato. Primeiro áudio, voz mansa, forçada. Amor, onde você tá? A gente tá preocupado. O Lucas tá chorando aqui. Volta pra casa, vamos conversar. O banco deve ter errado, né? Me liga. Segundo áudio, 2 minutos depois, tom de voz subindo. Marta, atende essa porcaria. Você não pode sumir com o dinheiro da empresa. Isso é apropriação indébita. O Dr. Hélio disse que você pode ser presa. Terceiro áudio. Gritos ao fundo. Voz do Renato embargada. Marta, o comprador cancelou. Ele quer o dinheiro de volta. Pelo amor de Deus, devolve a transferência. A gente perde a casa, Marta. Você está destruindo nossa família. Eu ri. Uma risada curta que saiu pelo nariz. Eu tô destruindo a família? É incrível como o traidor sempre tenta virar a vítima quando é pego. Não respondi. Toquei no botão lateral do iPhone. Clique. Silencioso. A tela continuava acendendo com chamadas do Lucas, da Bia, do Renato. Mas o quarto continuava em paz. Peguei o telefone do hotel, o fixo, para não ser rastreada. Disquei um número que eu sabia de cor, mas que nunca pensei que usaria. Escritório Doutora Viviane, boa noite. Eu quero falar com a Viviane. Aqui é a Marta Sampaio. Diga a ela que a Green Life tentou me dar um golpe e eu tenho as provas. E diga que eu quero contratar os serviços dela para destruir o Dr. Hélio. Enquanto eu esperava na linha, senti uma pontada de culpa. Aquela culpa católica, feminina, de quem foi ensinada a cuidar, não a atacar. Será que eu peguei pesado? O Lucas com dívida de jogo? Mas aí lembrei do bolo. Parabéns, novo CEO. A culpa evaporou. Sobrou só a frieza. Ninguém protege quem te joga aos lobos, nem se for sangue do teu sangue. Desliguei o telefone 10 minutos depois. A aliança estava formada. Bebi o último gole do vinho, sentindo o calor do álcool relaxar meus ombros tensos. Ia tomar um banho de banheira. Ia lavar a traição do meu corpo. Toque. 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 3 batidas secas na porta do quarto do hotel. Meu coração parou. O copo de vinho quase caiu da minha mão. Como eles me acharam? Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Toque, toque, mais forte agora. Uma voz abafada falou do corredor. Não era a voz do Renato, nem do Lucas. Levantei devagar, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. A imagem estava distorcida pela lente olho de peixe, mas eu reconheci o cabelo grisalho e o hobby de estar em casa. Abri a porta, incrédula. Sônia? Eu puxei a Sônia para dentro e tranquei a porta rápido. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntei, ainda tonta. Sônia revirou os olhos, ajeitando os óculos de grau que estavam tortos na cara. Ela vestia um abrigo de moletom cinza e chinelo havaiana. Saiu de casa correndo. Marta, você me mandou a localização no WhatsApp às 6 da tarde com a mensagem. Se eu sumir, tô aqui. Esqueceu? O estresse tá comendo seu cérebro, amiga. É verdade. Eu tinha mandado. No piloto automático do pânico, criei meu próprio seguro de vida. Sentei na cama, sentindo minhas pernas falharem de novo. Sônia não sentou. Ela estava elétrica, movida pela adrenalina da fofoca e da lealdade. Ela colocou o saco de lixo preto, daqueles de 100 litros reforçado, em cima da mesa de vidro chique do hotel. O contraste era ridículo, o luxo da suíte e o lixo da minha casa. Eu trouxe o que você pediu.
E trouxe o que você precisa saber. Ela abriu o saco. Menina, o barraco foi tão grande que eu nem precisei encostar o ouvido no muro. A rua inteira ouviu. Ela despejou o conteúdo na mesa. No meio do lixo orgânico, papéis rasgados. Eu reconheci a letra do Renato. Eram anotações de rascunho, cálculos. Peguei um pedaço de papel manchado de gordura. Estava escrito: 1,2 metros, venda flash, comissões 10% Hélio. Eles iam vender meu patrimônio de 1,5 milhão por 1,2 para vender rápido, e o Dr. Hélio ia levar uma bolada por fora. Eles estão desesperados, Marta, Sônia disse, baixando o tom de voz, pegando na minha mão. Depois que a luz da cozinha apagou, eu ouvi a discussão no quintal. A sua nora, a Bia... O que tem a Bia? Perguntei. Bia sempre foi fútil, mas inofensiva. Ela estava vomitando no gramado de nervoso. Ela gritava com o Lucas. Eu gravei o áudio. Sônia tirou o celular do sutiã e deu play. O áudio era chiado, mas a voz estridente da Bia era clara. Você disse que ia resolver hoje, Lucas. O russo mandou foto da nossa porta, Lucas. Ele sabe onde a gente mora. Ele disse que se não receber até terça, ele não quebra a perna, ele apaga. Você tá entendendo? Ele vai matar a gente por causa dessa dívida de pôquer maldita. O celular da Sônia silenciou. Eu fiquei olhando para o aparelho, muda. Não era investimento ruim, não era startup, era jogo. Pôquer online, apostas esportivas, cassino clandestino. Eu não sabia o detalhe, mas sabia o nome. Vício. E o russo? Eu conhecia a fama. É um agiota que atua na Zona Norte. Ele não processa, ele executa. Senti um calafrio subir pela espinha, diferente de tudo que senti hoje. Até agora, eu estava brigando por dinheiro e dignidade. Agora, eu percebi que estava com a sentença de morte do meu filho na mão. Se eu não liberar o dinheiro, o Lucas morre. Se eu liberar, eu fico na miséria e ele continua viciado. O Renato sabe? Perguntei com um fio de voz. Pelo que ouvi, descobriu agora, Sônia respondeu, balançando a cabeça. O Lucas confessou tudo lá no jardim. O Renato estava chorando, Marta. Chorando igual criança. Eles estão encurralados. Olhei para a janela do hotel. A cidade brilhava lá fora. Meu filho, o menino que eu ensinei a andar de bicicleta, o menino que eu amamentei. Ele tinha se tornado um homem que apostou a mãe para salvar a própria pele. A raiva voltou, mas agora misturada com um terror gelado. Obrigada, Sônia, falei. Você salvou minha vida. Eu só reguei a planta certa. Agora, o que você vai fazer? Vai deixar eles afundarem? Levantei, fui até o espelho, limpei a maquiagem borrada. O rosto que me olhava de volta não era mais da Marta, a paisagista boazinha. Era da Marta, a matriarca. Não, respondi, sentindo o peso da decisão nos meus ombros. Eu vou voltar lá amanhã, mas não vou como esposa, nem como mãe. Vai como o quê? Sônia perguntou, curiosa. Eu me virei para ela com o olhar mais frio que já tive na vida. Vou como a dona do dinheiro e vou fazer uma reunião de condomínio que eles nunca vão esquecer. O relógio do painel do carro marcava 08 réus em ponto quando estacionei na frente da minha própria casa. O sol estava radiante, aquele sol de segunda-feira que ofende quem está com a vida em pedaços. Eu não estava sozinha. No banco de trás, a doutora Viviane retocava o batom vermelho sangue. E atrás do nosso carro, uma SUV preta estacionou. Desceram 2 homens grandes, de terno preto sem gravata, seguranças privados. Eu não chamei a polícia. Polícia faz boletim de ocorrência. Eu precisava de imposição física. Desci do carro. Minhas pernas não tremiam mais. É curioso como a tristeza, quando amadurece, vira uma armadura. Abri a porta da frente com a minha chave. O barulho da tranca girando, clac, clac, ecoou como um tiro. Era o som da minha rotina de 20 anos, o som de chegar em casa. Mas hoje soava como uma invasão. A sala estava na penumbra, as cortinas fechadas,
O cheiro era uma mistura azeda de café velho, suor e medo. Renato e Lucas estavam sentados no sofá, vestidos com as mesmas roupas de ontem, amarrotados, olheiras profundas. Pareciam dois réus esperando a sentença. Quando me viram, o Renato levantou num pulo. O instinto dele ainda era o da manipulação. Marta, graças a Deus! Ele tentou vir na minha direção. Amor, a gente precisa conversar. Foi tudo um mal-entendido. Ele deu 2 passos. O segurança maior entrou na sala e se colocou na frente dele. Um muro de carne e osso. Renato estancou. O sorriso murchou. Não encosta nela, a doutora Viviane disse, entrando logo atrás de mim. Bom dia, senhores. Sentem-se. A senhora Marta não veio para ouvir desculpas. Veio ditar as regras. Eu caminhei até a poltrona de leitura, a minha poltrona, e me sentei. Cruzei as pernas. O couro fez aquele barulho de atrito no silêncio mortal da sala. Vocês têm 1 hora, eu disse. Minha voz saiu baixa, calma, irreconhecível. 1 hora para tirar as roupas e os itens de higiene pessoal. Os móveis ficam. A empresa fica. O carro fica. Você ficou louca? Renato explodiu, o rosto vermelho de indignação. Essa casa é minha também. Eu construí isso com você. Casamento é comunhão de bens, Marta. Você não pode me chutar para a rua. Eu tenho direitos. Eu olhei para ele. Por anos acreditei nessa história de nós construímos. Mas a contabilidade não mente. Tirei da bolsa um envelope pardo. O objeto âncora da minha defesa. Joguei em cima da mesa de centro, derrubando a tortinha de morango seca que ainda estava lá. Abra, Renato. Ele pegou o envelope. Tirou as folhas. Eram extratos bancários dos últimos 5 anos. Destaquei em amarelo todas as saídas classificadas como consultoria externa. Eu passei a noite auditando suas contas, falei. Consultoria externa. Não é trabalho, Renato. É o nome fantasia daquele motel de luxo na saída da cidade e das joias que você comprou para a secretária que demitiu ano passado. Ele ficou pálido, a boca abriu e fechou. Você torrou a sua parte do patrimônio em traição. Continuei, sentindo um gosto de ferro na boca. Tecnicamente você me deve. Se quiser brigar na justiça, a doutora Viviane vai adorar expor isso no processo de divórcio litigioso. Quer pagar para ver? Renato caiu sentado no sofá. Ele murchou. O homem arrogante virou pó. Mas o Lucas não estava preocupado com a casa. Ele estava tremendo. A perna dele balançava num ritmo frenético, batendo no pé da mesa. Ele olhou para o relógio na parede. 08h15. Ele começou a chorar. Não o choro de ontem. Um choro silencioso, de terror puro. Mãe! Ele sussurrou. Mãe, por favor, esquece a casa, esquece a empresa. Ele se jogou de joelhos no tapete persa. Ele engatinhou até os meus pés. O segurança fez menção de barrar, mas eu levantei a mão. Deixa. Lucas agarrou meus tornozelos. As mãos dele estavam geladas e molhadas de suor. Mãe, o prazo é 12h. Se o dinheiro não cair na conta do russo até 12h, ele não vai me processar. Ele mandou uma foto da minha placa, mãe. Ele vai me pegar no sinal. Ele levantou o rosto. Vi o terror nos olhos dele. Não existe ateu em trincheira, e não existe filho adulto na frente da morte. Ali, ele era só o meu menino de 5 anos com medo do escuro. Eu vou morrer, mãe, eu juro. Me ajuda. Depois você me expulsa, me deserdar, faz o que quiser, mas salva minha vida. Um filho não deixa de ser filho porque virou um canalha. Essa é a maldição e a bênção de ser mãe. Eu olhei para o Lucas, aquele homem feito, chorando no meu tapete, e vi o menino que tinha medo de trovão. O silêncio na sala era pesado. A doutora Viviane me olhou, esperando o sinal. O segurança manteve a postura. O Renato prendia a respiração, achando que a piedade se estenderia a ele. Respirei fundo. O ar entrou doendo no peito, mas saiu levando a dúvida embora. Levanta, Lucas.
Minha voz saiu firme, sem tremor. Eu vou pagar. Ele levantou a cabeça, os olhos inchados brilhando de esperança. Obrigado, mãe. Obrigado, eu juro que... Cala a boca. Cortei, seca. Eu não terminei. Fiz um sinal para a Viviane. Ela abriu a pasta e tirou um contrato que já tínhamos deixado pronto no carro, só por precaução. Ela colocou na mesa. Eu vou transferir o valor para a conta desse tal russo agora. Ele não vai te matar. Olhei bem nos olhos dele. Mas esse dinheiro não é um presente. É um adiantamento da sua herança. Lucas piscou confuso. Como assim? Significa que você vai receber a parte que te caberia na minha morte, hoje, para salvar sua vida. Em troca, você assina isso aqui. Uma confissão de dívida e uma renúncia total a qualquer bem futuro. A casa, a empresa, o seguro de vida. Nada mais é seu. Você está livre da morte, Lucas, mas está deserdado. Ele olhou para o papel. Era o preço da vida dele. O futuro pelo presente. Assina, ordenei. Tirei da bolsa a caneta tinteiro que estava na minha mão quando escrevi o bilhete na cozinha. A caneta pesada. Lucas pegou a caneta. A mão dele tremia, mas ele assinou. 3 vias. Viviane pegou o tablet e fez a transferência. Está feito. O comprovante foi para o WhatsApp dele, Viviane disse fria. Lucas soltou o ar, caindo sentado no sofá, salvo. O parasita estava vivo, mas o vínculo financeiro que o mantinha infantilizado tinha sido cortado com bisturi. Renato, vendo que o filho foi salvo, tentou a sorte. Sorriu, amarelo. Amor, você é uma santa. Eu sabia que no fundo... E a gente? Como a gente fica? Eu posso dormir no quarto de hóspedes até me ajeitar? Eu me levantei. Ajeitei minha blusa de linho. Olhei para o homem com quem dividi 30 anos de vida. Não senti ódio. Senti uma indiferença absoluta. Você? Apontei para a porta aberta, onde o sol da rua entrava. Você tem saúde, Renato. Trabalhe. Os seguranças deram um passo à frente. Não precisou de empurrão. A dignidade que restava neles fez com que pegassem as mochilas com as roupas e saíssem. A porta bateu. Clac. O barulho foi o som mais bonito que eu já ouvi. A casa ficou em silêncio. Mas pela primeira vez em anos, não era um silêncio solitário. Era um silêncio de paz, de limpeza. Fui até a cozinha. Em cima da bancada estava a caixa da confeitaria imperial. Eu tinha pedido para o meu segurança passar na portaria do prédio comercial e resgatar o que era meu. Abri a caixa. O bolo estava lá. Parabéns, novo CEO. Peguei uma faca grande. Cortei o novo CEO ao meio. Servi uma fatia generosa no prato. Peguei um garfo e comi. A massa folhada estava perfeita. O doce explodiu na boca. Mas o gosto era de liberdade. Peguei meu celular. Disquei o número do CEO da empresa rival, a Green Life. Alô? Carlos? Aqui é a Marta. Marta? Ele parecia surpreso. Fiquei sabendo da confusão com seu marido. Sinto muito. Não sinta. Limpei o canto da boca com o guardanapo. Estou ligando para dizer que a fusão pode acontecer, mas nos meus termos. E o preço acabou de subir 20%. Desliguei. Sorri para a cozinha vazia. Era meu aniversário. E, finalmente, a festa tinha começado.